Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast, o seu podcast sobre Linux e tecnologia aqui no YouTube, o nosso podcast diferentão, né? O nosso videocast, na verdade. Hoje, com a participação especial da galera do podcast verdadeiro, o Dev na Estrada. Temos aqui o Ramon Sanches. Fala um oi aí pra galera. E aí, galera? Obrigado pelo convite aí, de maior prazer. Tamo junto. Valeu aí. Também temos o Felipe, mais conhecido como Montanha. Fala aí, Montanha. E aí, pessoal, tudo bem? Valeu aí pelo convite também, cara. Estamos aqui reunidos, tipo matrimônio, hoje para falar um pouco sobre a carreira pragmática do programador aí. É difícil essa vida aí, galera? Vocês que estão aí no dia a dia? Ah, cara, difícil com certeza. Eu costumo dizer que é sempre uma corrida, né, cara? Eu acho que a nossa profissão, em geral, assim, quem trabalha com TI, você tem que estar sempre correndo atrás de inovação o tempo todo, e daqui a 2 meses aquele lance que você usava já não é mais, já é outro, então é uma vida bandida. Isso é quase uma pergunta retórica, né? É. Eu queria começar o nosso Diocast aqui de hoje, na verdade, falando do podcast de vocês, para dar uma introdução aí. Porque eu virei um fã incondicional, eu acho que eu falei para vocês aí alguma vez por Skype, algum outro meio de comunicação aí que a gente conversou, porque eu tive a oportunidade de participar de um, até então eu não conhecia, depois que vocês me convidaram. Aliás, muito obrigado mais uma vez por aquele convite, eu me diverti bastante naquele episódio. E depois, cara, eu baixei todos para ouvir no carro. Em questão de um mês eu ouvi todos, eu acho que vocês tinham feito. E é um melhor que o outro. Então eu gostaria de que vocês falassem, apresentassem um pouco o projeto aí de vocês. O que é o Dev na Estrada? Façam um convite aí para o pessoal que está assistindo. Vamos lá, Ramon, posso ir? Manda pau. Bom, o Dev na Estrada é um podcast de desenvolvimento web. Eu e o Ramon, a gente criou esse podcast com o intuito de... A gente sempre gostou dessa mídia, né? A gente é um consumidor de podcast. A gente sempre quis criar esse podcast, mas nunca sai. Sabe aquele projeto que nunca sai do papel, você nunca faz. E um belo dia a gente começou a trabalhar relativamente perto, e era numa outra cidade, então a gente pegava uma estrada com um carro e começamos a trocar ideias, assim, fazia muito tempo que a gente não se via, e a gente começou a trocar umas ideias, contar umas histórias muito engraçadas, e um belo dia a gente virou e falou, cara, por que a gente não grava isso? E a gente resolveu gravar. Se vocês ouvirem, eu faço um convite aí para quem não escuta e, cara, ouve lá o primeiro, vocês vão ver que ridículo, que tá um barulhão lá, a gente realmente tá na estrada lá, por isso o nome Dev na Estrada. E a gente simplesmente gravou, cara, e colocou, e tá indo, assim. A única coisa que a gente... É uma das poucas coisas que a gente preza lá, e eu falo isso sempre pra todo mundo, a gente começou e não parou mais, assim. A gente tem um podcast por semana, a gente preza isso bastante, então toda sexta-feira sai lá um episódio novo. Isso a gente tem bastante... se esforça muito para cumprir essa agenda. Inclusive a gente lançou um podcast no dia 25 de dezembro e outro no dia 1º de janeiro. Então a gente não parou mesmo. Ó, comprometimento. Exato. Eu percebi, assim, como eu disse para vocês, eu ouvi praticamente todos, deve ter faltado um ou outro, talvez. E eu meio que ouvi assim... Não, eu ouvi de trás para frente, né, dos últimos pros primeiros, assim. E dá para perceber uma evolução grande na produção do podcast em si, na edição, na eloquência de quem está falando e tal, quem está de âncora do programa lá e tal. E é bem legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, quem quiser conhecer, eu peço que dê uma olhadinha aí embaixo. Eu vou colocar o link para o site do Dev na Estrada e também vou colocar o link para o episódio que eu tive a oportunidade de participar, para você conferir aí, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma maneira bem interessante de ficar informado e às vezes dar um pouco de risada, porque, né, vocês são muito zoeiros. Eu só queria fazer um adendo, cara, que é uma coisa bem legal que eu acho que a gente conseguiu fazer no podcast, que assim,
uma coisa que eu falo também é que a gente não é dono da verdade lá e a gente não quer ensinar ninguém. Nosso podcast não é um podcast de tecnologia que ensina alguém ou que passa notícias do dia a dia também para as pessoas. Então a gente tem o objetivo de inspirar as pessoas e compartilhar conhecimento, mostrar o conhecimento dos participantes. Então é bem legal, cara. Você vai conhecer pessoas talvez relevantes na área ou não, sabe? Pessoas que você nunca ouviu falar na vida e vai conhecer a história dela e vai achar bacana também, sabe? Isso que é legal lá. Às vezes vai acabar se identificando, né? Isso aconteceu Exato. comigo algumas vezes, assim. E a sensação que você tem, meio que ouvindo, não sei, pelo menos pra mim, me passa essa de um negócio meio sentado num bar, numa lanchonete aí, trocando uma ideia. Não é bem esse lance aí que você falou de querer ensinar alguém, é bem um bate-papo bem descontraído aí, de boa. Exato. Essa é a ideia mesmo. E justamente também, cara, porque o que acontece? Às vezes as pessoas escutam, vão em palestras ou vão em eventos e vê aquele cara que está palestrando, ou aquele cara que está fazendo aquele curso que seja, e aí o cara pega e coloca aquele cara num altar, sabe? E acha que aquele cara chegou lá do dia para noite. E é uma das coisas que a gente tenta mostrar também, sabe? Pô, não, sabe? O cara batalhou também, o cara sofreu, o cara passou perrengue, sabe? Igual todo mundo. O cara não é especial. Ele não acordou um dia e falou assim: você, o cara da programação aqui, ó, então eu vou começar a dar palestra e pronto. Não é assim. Nada tão fácil, né? É. Aproveitando aqui que eu separei alguns tópicos que eu gostaria de tocar aqui com vocês, eu acho que talvez antes de eu entrar em parte de como é o trabalho de vocês aí e tal, eu acho que é interessante vocês entregarem aí para o pessoal meio que um perfil profissional, com o que vocês trabalham, quais os projetos que vocês estão envolvidos ou que vocês se envolveram, que pode servir aí de case para a galera. Eu acho que posso começar aqui. Bom, eu sou programador back-end, já trabalho com desenvolvimento web há uns 10, 11 anos já. Comecei mexendo em site de tabela, fazendo alteração em site de imobiliária. Inclusive eu comecei a trabalhar na mesma empresa que o Montanha, a gente começou a trabalhar junto há 1000 anos atrás. E o meu background sempre foi um background de programação mesmo, sabe, de back-end, de lado do servidor. Acho que esse foi, desde o começo, eu ficava maravilhado quando eu desenvolvia um código, ou escrevia alguma coisa e colocava aquele negócio para funcionar, sabe? Eu sempre achei isso incrível. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Hoje eu trabalho acho que a gente pode se considerar uma startup. A gente tem 2 produtos lá. E, cara, a gente está aprendendo muita coisa com relação a... Eu acho que é que está em alta aí, né? Escalabilidade, volume de dados, Big Data. E, cara, é uma loucura, é um aprendizado impressionante. Esse lance de Data Science, a gente tá vendo um pouco disso lá, é impressionante. Então, esse é um pouco do meu background, é um pouco do que eu faço e, cara, PHP for the win. Eu tinha que terminar com PHP, né? Bom, eu sou desenvolvedor front-end hoje. Meu background é mais voltado para a área de design. Então, eu também comecei bem cedo, assim, igual o Ramon. Inclusive, ele falou, a gente começou na mesma empresa. E eu também, eu sempre fui dessa parte mais do design, eu fazia os layouts e tal, só que também sempre mexia com código, né? Eu sou formado em design de interface, e aí, conforme foi passando o tempo e começou a aparecer a área de front-end, eu comecei a migrar, porque era uma área que eu gostava, que misturava um pouco de experiência do usuário, né, que hoje é o UX, que tem também essa área, mas que, na minha opinião, todas as áreas envolvem UX, mas tem a experiência do usuário junto com programação, né. Então, eu não me considero um programador, mas me considero um desenvolvedor front-end, assim. Meu know-how vem mais do design, mas eu também vejo muito código, só vejo código hoje praticamente.
Tá certo. Aqui é JavaScript for the win, né? Começou com o pessoal da classe apertada lá que eu sei. Eu comecei de All-Star e camisa xadrez. Ainda que não tinha calça colorida também. Bom, aqui o pessoal que acompanha aqui o canal, tem muitos programadores que acompanham, muitos sysadmin aqui também que acompanham, profissionais da área de TI, assim. E programação é um assunto que o pessoal pedia muito para que eu trouxesse informações. Então, eu resolvi encontrar essa dupla aí, o back e o front, bem dizer, né? Pink e cérebro, para trazer um monte de informação bacana para vocês aí. Até porque eu mesmo não sou programador, a única coisa que eu programo é despertador, talvez, né? E eu gostaria que vocês comentassem agora sobre como é que está esse lance aí, o mercado de trabalho para quem é desenvolvedor hoje em dia, com esse lance de crise aí que a gente vê, como é que estão as oportunidades de emprego? Né, quem quer iniciar nessa carreira aí, ou quem de repente já tem uma certa experiência, mas está querendo um trampo um pouco melhor, quem sabe? Cara, eu acho que o mercado está muito aquecido para qualquer tipo de desenvolvedor, seja ele front-end, back-end, UX, o cara do database, o cara do sysadmin. O mercado está bem aquecido. Tá, apesar da crise no nosso país, pelo menos eu vou falar do lado de front-end, assim. Eu recebo muitas vagas, amigos meus que são front-ends recebem muitas vagas também. O mercado tá bem bom, cara, assim. Fazendo até eu falei que eu sou um consumidor de podcast, né? Eu escutei uns podcasts no Murilo Gun, por exemplo. E ele fala, cara, que no futuro, assim, todo mundo, bem futuro, né, mas todo mundo vai ter que saber programar, sabe? Vai fazer parte do cotidiano das pessoas saber programar. Não vai ser mais uma coisa que, aquele grupinho ali, aqueles caras ali que são programadores, que entendem a linguagem do código também, mas vai ser uma coisa que meio básica, assim. É como que está acontecendo acredito, sei lá, com línguas hoje, com inglês, por exemplo. Já está virando uma coisa meio básica. Se você não tem, você está ultrapassado, e eu acho que a programação ela está chegando nesse nível, assim. Você tem que saber o básico. Você tem que saber o básico de programação, de lógica das coisas, que no futuro isso vai ser meio que o básico, assim, para todo mundo. Cara, a minha opinião com relação ao mercado cara, realmente a galera tá precisando e tá difícil de encontrar profissionais capacitados, sabe? Mas eu também vou fazer um paralelo com algumas notícias que eu vejo por aí, em grandes portais, vamos colocar assim, que eu já vi muitas notícias, não, porque tá sobrando emprego na área de TI, salários a partir de 10 mil reais, salários a partir de 15 mil reais. Pô, isso também não é bem assim, sabe? Você não... Isso aí sempre teve, né, mano? Então, eu acho que é bom a gente comentar isso aí, porque não é porque você, sei lá, você tem 5 anos de experiência, fez uma faculdade, que você vai entrar lá e vai falar assim, não, dá 15 pau aqui que eu sou foda, sabe? Não é assim. Apesar disso, o mercado está muito aquecido, cara. Cada vez mais as empresas, as grandes corporações estão se dando conta que eles precisam automatizar seus processos, sabe? Eles precisam criar soluções, eles precisam deixar o velho para lá, sabe? Vamos comentar assim. Então, cara, são projetos, cada vez mais projetos, e projetos cada vez mais complexos. E, cara, eu acho fantástico. O mercado tá... Se você tá disposto, se você tem vontade, cara, e quer entrar nesse mercado, cara, pode vir, vem com a gente. É um mercado muito louco, né, cara? A gente fala assim que, pô, tá aquecido, tem vaga, mas não é de agora, é um mercado muito louco, assim, é igual você falou, você vê notícias dessas de, pô, área de TI, mais de tantas vagas para você ganhar 10 mil reais, mas, cara, tem muita vaga para você ganhar R$1.000, R$1.500, sabe? Tem de tudo, assim. É um mercado bem, bem louco que tá aprendendo muita coisa ainda. E a gente tá
e falta muito, tem muito aprendizado ainda, sabe? Então, as empresas elas procuram muita gente sênior, no sentido de, pô, precisa resolver isso daqui, e daí falta no mercado, mas também não quer pagar absurdos, e os caras que são bons nesse nível, eles começam a ganhar muito. Então tem essa loucura do mercado, assim, mas tem oportunidade. É isso que é o mais importante, assim, que tem oportunidade para todo mundo, para quem está começando, para quem já está há muito tempo, para quem quer se especializar. Mas é uma coisa que eu falo que você tem que gostar, cara, porque o Ramon comentou no começo da loucura e tal, e é loucura mesmo, cara. Ano que vem muda tudo. Eu vou falar um pouco de front, assim, cara, pesquisa aí, cara, JavaScript, aí pra você ver a loucura que tá. Uma das linguagens que mais cresceu e mais está sendo usada em tudo, e a quantidade de frameworks que nascem por dia de JavaScript é absurdo, e você fica meio louco, assim, é complicado, você tem que gostar, cara. Gostando, cai pra dentro que é sucesso, né? Cara, você falou uma coisa... coisas... Deixa eu complementar aqui, de repente você já pode emendar aí, Ramon. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar para vocês, porque eu vi vocês comentando já em alguns podcasts, é que hoje em dia a gente tem muita oportunidade, quem quer trabalhar com programação, de trabalhar remotamente, não precisa você estar em loco, né? Não precisa estar no local da empresa. Vocês enxergam alguma vantagem em trabalhar localmente ou remotamente? Vocês enxergam esse lance de trabalho remoto como uma oportunidade para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho? Ou as empresas que procuram trabalhos remotos normalmente procuram pessoas com maior experiência já? Como é que funciona? E aí, Montanha, o que você tem a dizer sobre trabalho remoto? Cara, eu acho que Cara, o país está engatinhando ainda nisso. É o que eu tenho a dizer, assim, a minha experiência, tá? É igual a gente fala lá no Dev na Estrada, a gente não é dono da verdade, não sabe tudo, então eu vou falar da minha experiência. Para mim, o país ainda está engatinhando no trabalho remoto. Existe muito preconceito, fala que não, todo mundo fala que não, é cool, é startup, é não sei o quê, mas ainda existe muito preconceito, sabe? É igual assim, você nasceu, foi criado daquele jeito e agora você está sendo chocado, né? Você é chocado pela geração que está vindo. É basicamente isso. Então o trabalho remoto ele tá engatinhando, eu acho, ainda no país. Eu acho que é um mindset um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. E ele sofre muito preconceito ainda, cara. Eu acho que existe oportunidades se você procurar, for atrás e se empenhar, você vai encontrar, mas vai ser muito mais difícil do que você encontrar um trabalho localmente, cara. Muito mais difícil. Mas existe. Existem pessoas que fazem e são bem-sucedidas. E complementa aí, Ramon, fala que existe perfis também, né? Para você se trabalhar remoto ou não. Sim. Como o Thay falou, acho que antes disso eu queria comentar que eu estava vendo uma palestra hoje, inclusive sobre isso, e o que se diz é que nos dias de hoje nunca se teve tanta oportunidade de se trabalhar fora do Brasil estando dentro do Brasil. Então, apesar da nossa cultura interna, muitas empresas ainda têm um preconceito, ainda falam assim, pô, mas será que se eu deixar o cara em casa, será que ele vai trabalhar? Sabe, será que ele vai entregar? Será que ele vai produzir? Isso acontece muito aqui no Brasil, mas em contrapartida, você consegue achar vagas e vagas boas, sabe, trabalhando remoto para outras empresas, nos Estados Unidos, na Europa, sabe, em vários lugares do mundo, e essas empresas já estão com olhares diferentes, sabe, esses caras já estão entendendo como é que é o mercado, como é que as pessoas desse mercado estão, sabe, então, pô, hoje em dia, cara, é muito difícil se você mora em São Paulo, por exemplo, ou em outra, uma grande metrópole, cara, de deslocamento é muito tempo, sabe? Pô, você sair de um lado de manhã, no horário de rush, de uma ponta da cidade até outra, cara, você vai levar, sei lá, 2, 3 horas, talvez. Então, algumas empresas já estão entendendo o valor disso e falam assim, pô, por que eu vou pegar o cara, fazer o cara
passar 3 horas de trânsito para chegar no trabalho, sendo que eu posso deixar ele na casa dele, ele vai acordar um pouco mais tarde, vai trabalhar melhor, vai produzir mais, sabe? Então, ele vai gastar os recursos dele, né? Exatamente. Economia para a empresa também, cara. Exatamente. Eu acho que isso muda. Tem uma visão do profissional também sobre isso, cara. Eu vou dar um meu exemplo aqui. Eu sempre trabalhei com CLT, por exemplo. Sempre. Eu nunca trabalhei como PJ. E eu ainda tenho esse mais, sabe, minha cabeça ainda, tipo, tá, empresa, não sei o que e tal. E tem o lance de perfil também. Então, cara, se você é um cara que está acostumado a freelar bastante, você ser a sua empresa e você ter essa postura, você vai se dar muito bem com um trabalho remoto. E trabalho remoto também não significa só que ele é na sua casa, de cueca, sabe? Trabalho remoto não significa só isso. Acho que uma conversa que eu já tive com o Ramon uma vez, a gente falou assim, cara, o futuro vai ser, a gente vai ter coworkers patrocinado por, isso já existe lá fora, né? Vai ter coworkers grandes, patrocinado por grandes empresas, e a gente vai ter nichos, assim, então, ó, vai ter um coworker grande em Campinas. Pô, as empresas de São Paulo lá vai ter um núcleo em Campinas, sabe? E vai trabalhar lá. E você vai estar trabalhando remotamente para tal lugar. É muito a cabeça das pessoas, cara. Eu já tive experiência em empresas que metade dos trabalhos da empresa é freelado para uma outra empresa, ou seja, a outra empresa trabalha remotamente para aquela empresa, certo? E aí quando é para fazer um profissional, não, vamos fazer esse profissional ser remoto. Não, remoto não, pô, é errado. Dá problema para conversar com o cara, sabe? Hoje eu enfrento barreiras e dificuldades como essa, assim, de tipo, pô, é tão melhor eu ir ali do seu lado e já resolver o problema. Pô, vamos fazer esse post-it físico aqui, colar na parede e fazer acontecer, sabe? Então, muda muito, sabe? E no dia a dia, opa, engargalou aqui, vamos freelar, normal. Freelar é normal, manda pro outro cara, o cara faz, se conversa, volta. Mas na hora de um profissional interno mesmo, pô, vamos freelar para esse cara, sabe? A gente vai só trocar o termo, né? Freelar e ele for trabalhar remotamente. Não, mas aí, pô, é ruim, né? É ruim e tal. É questão da cabeça do pessoal mesmo, né? Que nem você falou aí. Ainda que tenha essa oportunidade de você trabalhar para fora, né, para outras empresas que já têm uma mente mais aberta aí. E aí entra aquela questão, acho que foi o Montanha que falou aí, que inglês, né, filho, é um requisito básico. Por favor. Cara, a gente até tem uma zoeira no podcast lá, que, sei lá, de uns 10, 15 episódios pra cá, eu sempre falo do inglês e tal. E a gente sempre zoa lá, cara. Fala, pô, de novo, cara, você vai falar disso. Mas vou, de novo, cara, vou ser redundante aqui. O podcast é a nossa realidade, a nossa experiência. Então, isso é uma coisa que a gente está passando, sabe? Eu tô estudando inglês, estou indo atrás, tal, pra caramba. E eu gosto de saber, quando eu converso com as pessoas, eu gosto de saber, pô, como que foi a sua história com a língua, sabe? Como é que você aprendeu, se você aprendeu ou não aprendeu ainda, como é que você faz, como que é a sua história com a língua, sabe? Eu acho bacana entender o lado da pessoa, como que ela lidou com isso. Mas isso aí, Gil, só falando um pouquinho sobre o que você comentou, para quem está começando na área e está querendo procurar um trampo remoto, não quero desanimar ninguém não, mas eu acho que é um pouco mais difícil, cara. Além das questões que a gente já comentou, muito dificilmente uma empresa vai contratar um cara de nível júnior, um cara que está começando assim aqui no Brasil, para ser um trabalhador remoto, sabe? A galera tem muito essa cultura. Não, ó, a gente tem remoto é legal, mas pô, você manja? Você é sênior já? Então beleza, então remoto ok, senão vamos conversar aqui, entendeu? Então acho que é bom deixar esse pensamento aí.
que, pô, se você estiver começando, é claro que a gente não pode generalizar, né? Falar que nenhuma empresa faz isso, mas tenha já seu psicológico preparado que você vai enfrentar algumas dificuldades por aí. Antes de você passar para outro tópico aí, Gio, a gente está falando muito de empresa, mas a gente tem que ter a mente que isso é do profissional também, tá? E eu acho que é mais do profissional do que da própria empresa em si, a organização empresa. Para dar certo o trabalho remoto, que a gente fala sempre das empresas de fora tal, que é melhor porque as pessoas lá sabem trabalhar remoto também. Então, isso conta muito, sabe? Então, o Ramon comentou do lance de ser sênior, você manja, então você vai trabalhar remoto. Isso é um pensamento de uma pessoa que o quê? Pô, você vai trabalhar remoto, você vai trabalhar sozinho. Vai trabalhar na sua casa sozinho e não vai ter que aprender nada ou compartilhar nada com ninguém. Então vai muito do profissional também. Às vezes não dá certo você trabalhar remoto porque o seu time, as pessoas que trabalham com você não estão preparadas para isso, sabe? Então, uma dica que eu dou para as pessoas é, se você quer trabalhar remoto e já trabalha num lugar, vai aos poucos tentando fazer isso, vai educando as pessoas a trabalhar junto com você para que o remoto dê certo também. Então você tem que começar a fazer umas reuniões remotamente, mesmo que você estejam no mesmo lugar físico. Façam reuniões remotamente, começam a trocar, pô, você tem um board, faz um board remoto, um board online. Tudo vai tentando trazer para esse lado. Se as pessoas não gostarem disso, aí esquece, cara. Esquece que não vai dar certo, sabe? As pessoas têm que conseguir trabalhar remotamente com você também. Uma das coisas que eu puxei lá na minha empresa esses dias a gente não tem um lugar que a gente centraliza as mensagens, as coisas que estão acontecendo, sabe? Então, se eu tô fora da minha mesa e eu perdi aquela conversa que teve no corredor ali com a galera, eu não tô sabendo, sabe? Já não tô sabendo mais das coisas. Então, se isso acontece e você tá remoto, você vai ficar por fora, aquela empresa não vai servir para você, entendeu? Você vai começar a se sentir um cara meio fora da caixa. Então, só para não ficar só o nome, não só falar empresa. Você tem que os próprios profissionais, assim, nós como profissionais temos que amadurecer esse lance do remoto também. Abaixa as corporações, viu, software livre? Não? Não, eu quero dizer que eu concordo contigo, assim, até porque uma empresa nada mais é do que várias pessoas trabalhando para um mesmo fim, ou deveria ser, né, pelo menos. E essa questão de trabalho remoto, ela pode ser traçado um paralelo com qualquer pessoa que faça home office, e seja qual for o trabalho, não necessariamente programador. Exige muito mais disciplina do que você ir lá para sua empresa, bater o seu ponto lá. Porque, pelo menos essa é a minha experiência, né? Nos últimos 2 anos, por aí eu venho me dividindo entre trabalhos locais em uma empresa, onde eu tenho um horário para cumprir, e o Dio Linux, e aí entra, enfim, toda a produção do blog, do canal e de mais outras coisas, que normalmente eu faço de casa. E no início era muito complicado porque eu perdia muito tempo, justamente por estar em casa, né? O meu cérebro estava setado para aquela configuração assim, se eu estou em casa eu estou de boa, estou descansando, não estou trabalhando. E aí, hoje em dia, eu tenho que me regular ao contrário, porque eu não consigo parar de trabalhar, mas estando em casa, sabe? Depois que eu entendi esse lance aí, então, eu meio que, mesmo estando em casa, meio que determinei, ó, desse horário, mais ou menos até esse horário, vai ser produção e depois eu não mexo mais, porque senão o negócio desanda ali. Mas exige comprometimento, especialmente individual, assim, e comprometimento de equipe, como o Montanha falou, não tem como fugir muito disso. Exatamente. Aproveitando que eu estou na companhia aqui de 2 programadores experientes já, eu gostaria que vocês agora voltassem um pouco aí no tempo e tentassem dar algumas dicas para quem está, sei lá, saindo aí do ensino médio, está começando uma faculdade, ou está pensando, às vezes não deixou de estudar, mas está querendo se inserir nesse mercado.
quais são os conhecimentos básicos, as skills que um programador genérico tem que ter? Que tipo de aptidão vocês acham que uma pessoa que quer ser programadora precisa ter? Tem que se focar em estudo, tem que ser concentrada, tem que ser boa de matemática, tem que ser boa de lógica? O que o cara precisa ser para ser um programador? Pergunta bem básica, assim, para quem está iniciando. Cara, eu acho que a principal característica de quem é programador, e eu falo isso como tanto, acho que isso vale para back-end, para front-end, seja qual for o ramo que o cara for escolher, sabe? O cara tem que ser uma pessoa curiosa. Querer entender o porquê das coisas, sabe? Eu vim aqui, eu fiz o meu HTML, coloquei um título e aparecia a imagem. Tá, mas qual que é o sentido disso, sabe? Por que eu fiz isso? Por que eu tive que escrever isso aqui, sabe? Eu acho que esse é a primeira característica. É o cara querer ser curioso. Depois, cara, isso é minha opinião, né? De novo, não sou, como o Mundo falou aí, não tenho intenção de ser o dono da verdade, nem nada disso, mas, cara, eu acho que se escuta muito falar, igual você perguntou, tem que ser bom em matemática, tem que ser engenheiro e não sei o quê. Cara, balela. Eu acho que não. Você não precisa ser o cara que manja dos cálculos, você não precisa saber resolver equações de sexto grau, você não precisa saber o que é o 9 fatorial, sabe? Talvez em algum momento, para fazer alguma coisa específica, você precise desses conhecimentos. Mas se você quer começar na área, quer entrar, você não precisa se prender a esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que o que você precisa começar a fazer é ver primeiro qual que é o seu objetivo, né? Eu quero entrar na área de TI, mas quero fazer o quê? Quero ser programador? O que eu gosto mais? Eu gosto mais de fazer uma interface, ver uma coisa bonita, fazer uma coisa agradável, que seja bacana de usar, ou eu gosto de... não se ofenda com o que eu vou falar agora, mas eu gosto de fazer as coisas funcionarem, sabe? Ser aquela engrenagem por trás, fazer o processo, né? Processar aquela informação que vai estar ali na tela. Eu acho que tem que tentar se encontrar nesse meio do caminho aí, cara, e eu acho o caminho mais fácil, cara, como a gente acho que até comentou no podcast já. Pô, se você gosta, sabe, se você quer aprender a tecnologia, não tem, acho que nenhum melhor lugar para você ir do que em um evento, sabe? Antes de fazer qualquer coisa. Antes de ir num curso, antes de, sabe, entrar numa faculdade, fazer alguma coisa, cara, procure na internet, tem uma ferramenta fantástica, que é o Meetup. Pô, vê se tem algum Meetup perto de você, vê se tem algum evento rolando de tecnologia perto de você, sabe? Se inscreve, vai no evento, cara, chega lá, conversa com os caras. Normalmente as pessoas que frequentam esse tipo de evento, elas são muito abertas. Então, pô, chega lá, conversa com o cara, fala, pô, e aí, como é que você começou, cara? Eu tô querendo entrar, o que eu faço? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Vê as palestras, vê sobre o que está acontecendo, o que o pessoal está fazendo, sabe? Depois vai em outro. Aí acho que você pode falar assim, beleza, então, cara, vou me dedicar a isso, é isso que eu quero fazer. Faz uma faculdade, eu acho que a faculdade é importantíssimo. A gente até comentou sobre isso. Apesar de eu não ser formado, não terminei minha faculdade. E isso é uma das coisas que eu me arrependo um pouco de não ter feito. Eu acho que é uma coisa que é muito bacana, cara. Você consegue criar... cara, independente da questão técnica, sabe? Se você vai ter professores que são inspiradores, cientistas, gênios ou não, eu acho que a atmosfera te ajuda, sabe? A entender um pouco de como que é o trabalho. Você vai conviver mais com quem faz esse tipo de trabalho, sabe? Você vai entender um pouquinho de cada parte que forma o todo, né? Que é esse trabalho. Então, eu acho que isso é importante. Você ir lá aprender um pouco, tentar pegar um pouco dessa vivência que outras pessoas já têm ou já passaram, sabe? Isso ajuda, principalmente na sua formada de decisão. Putz, eu quero ir para... Não, cara, meu negócio é banco de dados, eu quero mexer com banco de dados. Não, meu negócio é infraestrutura, eu quero criar servidor, quero subir máquina, quero mexer com isso. Ou, pô, meu negócio é front-end, quero ser o cara do JavaScript, quero manjar muito, ou quero ser back-end, quero ser o cara do PHP, não sei o quê. Então, você conhecer
acho que essa atmosfera, que é uma atmosfera que a faculdade te proporciona, é muito importante. Então, cara, resumindo, se eu puder dar algumas dicas para quem tá querendo começar, é isso aí, cara. Pô, vai num evento, troca ideia com o pessoal, sabe? E aí, acho que as coisas começam a acontecer, sabe? Você tem que se cercar daquilo que você quer para você, sabe? Para você conseguir ir para frente, vamos dizer assim. Então, você só vai saber se uma coisa é boa para você quando você estiver próximo dessa coisa, senão acho que não tem muito como você tomar uma decisão. Boa. Pô, cara, não vou falar mais nada aqui. Não, tô brincando. Emocionou a plateia até com o discurso. Cara, eu vou tentar ser mais breve, assim, para não ficar redundante, né? O Ramon já falou bastante coisa legal aí. Cara, eu acho que você tem que apenas fazer, cara. Just do it. Mas, just do it. Cara, apenas faça. Faça o que você tem que fazer, faça o que você quer fazer. Vou tentar ser genérico, tá? Isso é pra qualquer coisa que você vai fazer na vida, assim. Cara, faça, planeje, vai lá e faz. Não fica pensando muito além do que precisa. Simplesmente fala, pô, quero fazer isso, vou tentar. Seja curioso, como o Ramon falou. Pergunta o porquê, veja o porquê tá acontecendo aquela coisa. E simplesmente faça, cara, e vai aprendendo e fazendo, sabe? Eu sempre fui dessa política de eu aprendo fazendo, e na nossa profissão é mais legal e talvez até mais rebelde que a gente aprende tudo na internet, aprende tudo compartilhando com as pessoas, vendo o que aconteceu. Então, talvez outras áreas ou outros lugares ainda não é assim, mas, cara, vendo na nossa área, tudo que você acha tudo você pode achar na internet, cara. Você, cara, fuça, procura. Eu gosto hoje, vamos falar de hoje para quem está começando aí. Eu gosto muito de vídeo tutorial, de vídeo aula. Eu acho que vídeo é uma mídia muito foda. A gente está fazendo um vídeo agora aqui, né, para as pessoas. Eu gosto muito da mídia vídeo. Eu aprendo muito com vídeo aulas e vídeo tutoriais por aí. Sobre o que for, cara. Então tem um objetivo, né? Fala, pô, eu quero construir isso, quero chegar desse ponto a esse ponto. E vai lá e faz, cara. Não tenta se falar assim, primeiro eu vou comprar um domínio, vou fazer não sei o que, vou ver acontecer para depois começar. Cara, começa e vai aperfeiçoando, sabe? Senão a ideia ela só é uma ideia boa depois que você executa ela e vê o resultado dela, sabe? Então, cara, simplesmente faça. Outra dica que eu queria reforçar é encontre outras pessoas. Nós somos seres humanos sociáveis, então veja, saia do seu mundinho, olhe para fora, vê o que outras pessoas estão fazendo, converse com elas, se socialize. Isso é muito foda. Eu e o Ramon, a gente não era, acho que eu ainda não sou, eu acho, tão ativo assim na comunidade, mas a gente começou a participar de mais coisas na comunidade e o Dev na Estrada força a gente a se socializar mais e conversar com mais e mais pessoas. A gente conheceu tanta gente legal nesses últimos tempos e isso abre sua cabeça de um jeito que você não tem ideia, assim. Você fala, pô, cara, ele também passou por isso, ele também, sabe, pensa assim. E isso é pra tudo, cara. Pra qualquer área que você tiver, pra qualquer coisa que você for fazer, quando você encontra um grupo, encontra pessoas que têm o mesmo objetivo que você, pensam da mesma forma, você se inspira mais, sabe? Você tem que sempre estar buscando uma motivação, inspiração pra tudo, cara. Por mais que jogar videogame seja a melhor coisa do mundo, joga todo dia, você vê. Uma hora enche o saco. Uma hora você fica, puta, mano, não quero isso, sabe? Não, tô de saco cheio já. Então, você sempre tem que se motivar, se inspirar. Por mais que você faça o que você gosta na vida ou não faça, você tem que, pô, vou lá, vamos ver, vamos buscar um pouco mais de conhecimento, pô, quero chegar nisso, cria objetivos na sua vida e vai atrás, cara. Não sei se a gente respondeu muito genérico a sua pergunta, se você quer uma coisa mais concreta, mas é isso.
Não, até porque a pergunta foi meio genérica, né? Mas tem duas coisas que vocês meio que se complementaram que eu gostaria de acrescentar também, para ficar como incentivo para quem pretende ingressar na área de tecnologia, especialmente, porque o conhecimento tecnológico depois do advento aí da internet, ele só foi, né? Só se difundiu, então basta você correr atrás. E uma das coisas que é interessante deixar claro é que para programação, pelo menos, existem outras áreas, mas como a gente está falando de programação, não é necessário estritamente que você tenha um diploma, que você faça a faculdade para conseguir trabalhar na área. Boa parte dos profissionais que eu conheço, eles não necessariamente terminaram a faculdade, até o próprio Ramon aí deu o exemplo dele, né? E conseguiram ser bem-sucedidos dessa forma. Eu, inclusive, também evadi o meu último semestre de curso, e acabei não terminando, mas o que vem junto com a faculdade, na verdade, é aquela network que você faz com as pessoas, aquela troca de ideia, de repente, aí, junto com os seus colegas conhecidos de faculdade, acaba sendo criada uma nova empresa, uma startup, ou os caras se juntam para fazer algum projeto. Só o fato de você estar junto com outras pessoas que têm um objetivo em comum ajuda você a crescer. Esse é o grande diferencial da faculdade, do meu ponto de vista, assim. Vocês talvez possam pensar de alguma forma diferente, mas em termos de conhecimento técnico, a faculdade ajuda, mas felizmente não é a única maneira. Então, você que não tem condição de pagar uma faculdade agora, não precisa se sentir triste ou se decepcionar por conta disso, porque tem jeito sim. Inclusive, a gente tem aí bons exemplos hoje em dia de grandes líderes de multinacionais, empresas milionárias aí que nunca terminaram uma faculdade, vide aí Apple, Microsoft, Facebook, etc. e tal, né? Como diria o Azaghal, você pode ser formado na vida, né, cara? Isso aí. É a melhor formação. É o principal diploma. Exatamente. Aliás, eu comentei essa semana, o Montanha é a cara do Jovem Nerd, né? Parecido. Agora eu gostaria de entrar num tema que tem mais a ver diretamente com o conteúdo produzido no blog, que é o Linux, né? E eu gostaria de saber de vocês que já trabalham na área e se existe uma necessidade de você ter conhecimento em Linux, se isso é um diferencial, se um profissional que entende de Linux é visto com melhores olhos pelo mercado do que um que não entende. Como é que fica o Linux aí no meio da programação para o mercado de trabalho e, não sei, para o uso no dia a dia? Vocês podem comentar aí se vocês usam também, enfim. Pô, cara, eu acho que a resposta é um grande sim, sabe? Eu acho que é um diferencial, com certeza, você saber utilizar uma plataforma Linux, você saber utilizar um terminal, sabe, fazer o básico, conseguir se entender ali naquele mundo, vamos dizer dessa forma. Porque, cara, a maior parte das ferramentas completas que a gente tem hoje para desenvolvimento, elas são baseadas em linhas de comando, sabe? Você precisa já ter esse conhecimento para usar essas ferramentas. Então, se você não tiver uma certa familiaridade com isso, complica um pouco. Um outro fator é que, assim, cara, a grande maioria dos servidores em que as aplicações, e eu estou falando de aplicações grandes que você escuta falar, aí, como, por exemplo, Facebook ou outras coisas assim, a maior parte delas, cara, rodam muitas máquinas Linux, sabe? Então, cara, você precisa se virar lá. E, cara, eu acho que o Windows, cara, não vou meter o pau no Windows, mas só pra a gente ter uma base de comparação, para você conseguir atingir o mesmo resultado que você tem utilizando uma plataforma Linux ou Mac, qualquer plataforma Unix que seja, você vai sofrer um pouco, sabe? Você tem que fazer adaptações, você tem que fazer umas gambiarras aqui, você tem que criar um ponto BAT ali, você tem que, sabe? As coisas não flui, sabe? Você acaba sendo menos produtivo. Já no Linux, cara, a maior parte das ferramentas são voltadas para ele. Então, cara, você vai achar o seu compilador, você vai achar a lib que você precisa, você vai achar os comandos que você precisa, vai estar tudo lá, sabe? Então, o Linux acaba te tornando muito mais produtivo no dia a dia por conta disso. Você consegue, cara, eu preciso citar um exemplo aqui de virtualização que se usa muito hoje em dia.
O Docker, que é uma ferramenta que está em alta hoje, que trabalha o conceito de containers dentro do sistema operacional. Ele basicamente funciona dentro do Linux, né? Ele tem a versão dele para o Mac, mas não é a mesma coisa. O Windows, esquece. Então, pô, se você já trabalha numa empresa, e essa empresa tem diversas aplicações, com diversos ambientes, com diversas configurações, já complicou para você, entendeu? Então, nesse ponto, você já tá na frente. Você já consegue atingir um resultado melhor. Você não precisa ficar se preocupando com detalhes, sabe? Detalhes. Não, porque a DLL aqui está faltando, vou ter que fazer um bat para carregar essa DLL para subir a minha lib dentro da... Sabe? Você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas essa é a minha opinião, né, na verdade. Bom, cara, eu acho que o Linux, ele cresceu muito nos últimos tempos. Na minha opinião, assim, eu vejo muito mais, ele presente muito mais nas empresas, principalmente na área de desenvolvimento. E é o que o Ramon falou, assim, o Windows, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que é costume, cara. Eu acho que a gente começa a sair um pouco daquele costume de só clicar na janelinha e next e fazer as coisas. A gente começa a realmente ter aquela curiosidade que a gente comentou antes e saber como é que funcionam as coisas, né, de fato. E no Linux você meio que parte para isso, né? Você faz boa parte das coisas, você faz um terminal. Antigamente eu acredito que, não manjo muito, mas eu acredito que era muito mais forte, assim, você era meio que obrigado a fazer isso. Hoje eu acho que existem distribuições aí que para um usuário final, ele nem precisa abrir o terminal, nem precisa saber o que é isso, não precisa rodar uma linha de comando, mas para a gente que é desenvolvedor, a gente, cara, acaba acostumando com isso, assim, eu não consigo, meu terminal ele fica aberto aqui 100% do tempo, eu não consigo, sei lá, eu vou abrir uma pasta, eu prefiro abrir pelo terminal, é mais rápido, sabe, é mais tranquilo, assim, e acho que o Windows, ele foi feito para o usuário final, assim, 100%. Ele não foca muito nisso. Eu acredito que tem a parte dos desenvolvedores Microsoft, que daí a galera usa o Windows mesmo e tem ferramentas ótimas lá. É um bom sistema, pô, dá para você desenvolver lá na boa, mas eu gosto muito do Mac, eu uso o Mac faz tempo, assim, por preferência também. Mas cara, se eu precisasse usar um outro sistema, eu usaria Linux porque ele é mais parecido com isso, com o Mac hoje que eu uso, sabe? Nessa questão da parte do desenvolvimento. Então, pô, cara, eu quero instalar uma coisa ali, eu abro meu terminal, instalo. Tem mais facilidades, assim, acho que você vai acostumando, você tem mais agilidade, né, nesses sistemas. Hoje eu tenho até previsão do tempo na linha de comando. Falando em Mac, aproveitando o gancho aí que o Montanha falou, eu tenho como o Mac como um sistema bem interessante também. Eu gosto de Mac, usei por quase 2 anos um Mac, fiz um Hackintosh já, mas faz um bom tempo que eu não tenho contato, assim, apesar de acompanhar as notícias e tudo mais. E um dos contras que a gente tem contra o Mac é a dificuldade de acesso por conta do preço, né? Claro, esse é talvez o principal contra que a gente tem, especialmente no Brasil. Porém, eu estava lendo uma notícia que eu compartilhei até com vocês sobre uma pesquisa que o pessoal lá do site Stack Overflow, que é bem conhecido, né? O pessoal que tira dúvidas e tal, enfim. E aí eles fizeram um levantamento e descobriram que a maior parte, pelo menos das pessoas que visitam aquele site, que são programadores, estão trabalhando com o Mac atualmente. E eu acho que essa é mais para o Montanha direto, né? Porque ele usa a plataforma com maior frequência. Mas por que você acha? Por que você acha que o Mac acabou se tornando assim uma opção mais preferida pelos programadores? Pelo front-end a gente já tem uma ideia, né? Quem trabalha aí com design ou coisas assim, tem o Mac como preferência há bastante tempo. Já fiz alguns vídeos até falando sobre o assunto.
Mas para quem trabalha com programação, ao que você atribui essa nova onda aí? Puta, cara. Eu acho que, assim, eu concordo com você no lance de preço e tal. Eu uso o Mac por pura preferência. Eu também, cara, não vendi meu carro para comprar um Mac, comprei um usado faz um tempo. Eu acredito que a maioria das pessoas que eu conheço tá com o seu Mac usado aí, que conseguiu comprar há 2, 3 anos atrás. Hoje está muito impossível. E também por causa das empresas que eu trabalhei, eu acabei tendo acesso mesmo e até hoje as empresas que eu trabalho eu consegui um Mac ali. Até as menores que eu entrei, que aí com o Linux entra num lado muito importante. Você vai trabalhar numa startup hoje, que é uma coisa muito comum. É bem comum o cara te dar um Note e o Ubuntu lá, ou um Linux que você preferir, e, cara, manda bala aí, né? Como diria um ex-chefe meu aí, chefe entre aspas, ele falou, pô, atacante aí sabe fazer gol com qualquer bola, né, mano? Tem que saber jogar em qualquer campo, né? E o atacante é atacante. E aí falando do Mac, cara, eu acho que eu tô tentando não parecer MacFag, né? Palavras. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Mas eu acho que, assim, cara, o Mac, ele entrega muito bem o que ele propõe, assim. É um sistema incrível. Desde que eu comecei, a minha primeira máquina, o Mac, eu tive a experiência de, cara, abrir aquela experiência que os caras vendem mesmo, de abrir a caixa e abrir pela primeira vez e ver. Cara, isso daí é foda. Eu acho que o hardware deles é muito bom, que é uma coisa que as outras empresas estão melhorando muito, só que de anos pra cá. Antes era mais a Apple que dominava essa parte, então hardware junto com software, né? Eles têm essa vantagem, eles fazem o hardware, eles fazem um software baseado em cima daquele hardware, que eles sabem que não vão mudar, sabe? Então isso é uma grande vantagem. Então, eu acho que assim, vamos lá, facilidades. Você pega o Mac, liga, tá funcionando, sabe? Não tem problema com driver, não tem problema com nada. Bonito. A experiência é semelhante a você comprar um celular, né? O Windows tá tudo certinho ali. Então, e assim, não sei, eu não sei o iPhone, porque eu não sou um usuário de iPhone, mas o Mac, cara, eu tenho amigos assim que trabalham com Mac, né, faz muito tempo, e eles têm esse Mac que eu comentei, que eles compraram há 4, 5 anos atrás, e eles estão fodas até hoje, assim, sabe? Eles usam para trabalhar até hoje, e a máquina tá voando até hoje, sabe? Então, isso acho que é uma grande vantagem do Mac. Ele é um sistema bem estável, o Mac, o OS X, e também, talvez, aí entra, ele não desvaloriza muito, sabe? Então você tem um preço de revenda bem alto, e eu acho que um outro ponto também cara, acho que é marca, né? Sei lá, eu acho que também tem isso, sabe? Você, pô, tem um Mac, status, exatamente, status. Eu acho que também tem isso, não vou mentir que não, é porque ele tem status, tem tudo, mas assim, cara, é uma coisa que funciona, não é só status, tá? Eu não acho que é só status, eu acho que é um conjunto de tudo, assim. Não justifica os preços hoje, eu não recomendo a ninguém comprar um Mac novo no Brasil hoje, ninguém, não justifica. Fala, cara, compra qualquer outra marca boa aí no Brasil, que também parte desse princípio agora de... hoje os notebooks, né, eles trazem muito isso, tipo, ó, a gente tem esse hardware fechado aqui, muito, você vai mexer muito pouco nele ali, talvez troque uma memória, um HD, coloque um SSD e tal, mas o grosso mesmo você não vai mexer, que eu acho que era o grande problema dos desktops antigamente, né? Digamos assim, no âmbito técnico da coisa, se você fosse comparar um desenvolvedor que está usando o Ubuntu no computador e o outro que está usando o Mac,
você acha que quem está usando o Mac tem alguma ferramenta, alguma coisa que pode se tornar vantajoso, dependendo do nicho onde trabalha, alguma coisa assim? Porque a dúvida que eu queria esclarecer para o pessoal é assim, preciso ter um Mac para trabalhar com alguma coisa específica ou não preciso necessariamente? Cara, eu acho que é mais fácil. No Mac é mais fácil do que, na minha opinião, né? No Mac é mais fácil que no Linux hoje, assim. Talvez você tenha que comprar, desembolsar uma grana ali para comprar um software ou outro e tal, mas eu acho que é mais fácil, assim. Talvez, puta, essa comparação vai ser muito ruim. Talvez você comparar, você entrar na Play Store do Android ou da Apple, na Store da Apple lá, e você encontrar, encontrei 5 aplicativos, cara, que seguem o guide, que eu sei onde me encontrar, a usabilidade deles é incrível, tal, e faz isso, faz aquilo, vão resolver o meu problema. E no Windows Phone você entra lá e vê, aquele 5 Xing-Ling, não é estereótipo aí. Aqueles 5 softwares meia boca ali, que você viu, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu acho que no Linux, na parte de software, você ainda sente. Eu senti um pouco isso ainda. De ter muita coisa inútil ali, ou que, cara, você não se identifica. Né? Talvez seja costume, não sei, mas na Apple e até no Windows você encontra softwares e é mais fácil você encontrar as coisas. Pô, eu vou discordar um pouco de você, cara. Eu acho que eu acho que o grande lance assim que eu vejo no que você comentou é que assim, tipo, a diferença na interface, sabe? E realmente eu sou obrigado a concordar. Nesse ponto, cara, eu vejo por exemplo, eu rodo uma distro do Ubuntu aqui. E, cara, cada um faz a interface assim, meio que do jeito que achar melhor, e beleza, tal. O pessoal não tem. Hoje se tem muito, mas algumas pessoas ainda não têm aquele certo capricho para fazer interface, mesmo porque o sistema não te obriga a isso. Em contrapartida, o software que você baixa ou a aplicação que você instala, ela é muito mais voltada para atingir o objetivo ao qual ela foi feita, sabe? Então você pode não ter uma interface bonita, mas você tem uma interface funcional, sabe? Você sabe que aquele aplicativo ou que aquela coisa vai rodar. Eu acho que da parte do back-end tem algumas coisas que me incomodam um pouco no Mac, que algumas versões de PHP, se você quiser instalar, sabe, você tem que fazer uns workarounds ou algumas outras linguagens. Se você, por exemplo, saiu a versão nova, se você instalar, você não tem uma facilidade para fazer isso, sabe? Você tem que trabalhar alguma coisa em volta, você tem que fazer algum esqueminha, né, para conseguir instalar isso. Também tem o lance do Docker, que eu comentei agora há pouco. Você também tem que fazer um esqueminha para funcionar o Docker. Já no Linux, tipo, isso é nativo, sabe? Eu acho que o grande lance, a grande diferença é o que você comentou no início. Que, pô, a máquina, o Mac, manja, ele tipo, é um computador, sabe aquele lance tipo, just works. Você abriu ele aqui e ele tá funcionando, sabe? A diferença para uma distribuição Linux é que talvez você tenha um pouco mais de trabalho, mas, por exemplo, você pega umas distribuições como o Ubuntu, por exemplo, dificilmente você vai ter algum trabalho, sabe? Talvez você tenha um probleminha aqui e outro ali, que eu já tive, mas você vai ter que, não vai, você corre o risco de você, na hora que você abrir, você ter que fazer alguma coisa, sabe? Acho que essa é a diferença. E realmente na parte da interface, eu concordo, cara, o pessoal meio que... Mas eu acho que esse não é o foco, né? Você tem aplicações muito funcionais e muito boas rodando no Linux também, e algumas coisas que não tem também pro OS X. Só pra eu acho que é questão de comodidade também, né, cara? Questão de... igual eu falei, cara, eu uso há muito tempo, né? Hoje, se eu entrar numa empresa e o cara me dá um software Linux para desenvolver, eu vou falar, cara, beleza, de boa, vou desenvolver aqui. É Unix do mesmo jeito, vou conseguir instalar tudo que eu preciso, mas eu não vou estar hábil ali do jeito que eu estou acostumado, sabe? Eu acho que
tem bastante disso também, sabe? Costume, você fica né? mais acostumado, exato. Sim, sim, sim. Quando eu falo assim que, eu não vejo software e tal, é que, tipo, mano, acho que é porque eu não sei procurar também direito, ou não já tô velho, né, mano? Tipo, não quero aprender que... Chega uma certa idade, aí a gente perde a habilidade de pesquisar software, né, aparentemente. Então. Pô, eu quero que quando apertar Command T que faça o transform num software, sabe? Aí no outro é Command E, mano. Fala, não. É compreensível, Brincadeira é é isso. compreensível. É. Não, é compreensível. Você fala Até isso porque você não usa o Skype eu no posso Linux. falar. Eu posso falar praticamente a mesma coisa do Ubuntu aí que eu venho utilizando. Eu acho que esse ano deve fechar 5 anos, provavelmente direto. E aquela questão assim, Ubuntu com a interface Unity, até que no podcast que a gente conversou lá, eu não lembro quem tinha falado que não ia muito com a cara dele e tal, né? E eu tenho uma maior dificuldade de me adaptar a outras interfaces, onde, como o Montanha falou aí, eu tenho que fazer de uma outra forma uma coisa que eu estou fazendo de um jeito que funciona bacana há 5 anos já. Então, eu entendo essa experiência aí do pessoal do Mac. Me parece também ser uma questão de, além do perfil do próprio usuário, no que você vai trabalhar, dependendo do que você vai fazer, uma plataforma vai te dar algumas vantagens, uma maior agilidade, no caso do Docker ali, né, que o Ramon falou, e dependendo do que você for fazer do seu costume, talvez o Mac aí seja mais vantajoso, então depende, né? Mas é legal saber que, independente do que você queira trabalhar, ambas as plataformas elas vão fornecer ferramentas para isso. A diferença talvez é que o Linux seja mais acessível por conta do preço, né? Se você não puder ter um Mac ou não puder comprar um hoje em dia. Exato. Falando em utilização de Linux, então aí para desenvolvimento, um dos últimos tópicos aqui que eu gostaria de abordar o Montanha trabalha com front-end, não é isso? Exato. Você chegou a usar Linux alguma vez para desenvolver front-end? Você acha que tem como trabalhar com Linux nessa área? Cara, eu acho que tem. Hoje o front-end ele é basicamente programação. Você tem que usar um software ou outro de imagem, mas sim, existem alternativas muito boas, inclusive alternativas em browser, assim, sabe? Então, sei lá, para quem tá. Eu acho que o comum, assim, é a gente pegar um layout no Photoshop, esse é o comum, né, da maioria dos casos aí. Existem ferramentas da Adobe, por exemplo, no próprio browser, que você faz um upload do PSD e corta as coisas por lá e exporta. Ou você usa um software que o Linux oferece para isso. Eu não sei se ele tem algum software que lê PSD e faz a conversão. Deve existir, né? Tem. Mas, cara, dá. Sem dúvidas, assim, ó. E é o que você falou, acho que a gente fala Linux e Mac, e quando a gente fala Mac, parece que a gente fala do todo, e Linux é só o software, né? Mas, cara, hoje em dia é um cara muito mais acessível aí, e eu acho que dá, cara, 100%, assim, dá pra você trabalhar. Eu acho que um programador front-end hoje, um desenvolvedor front-end, ele tá se aproximando muito mais do que é programação, do que é desenvolver, do que antigamente, que era mais só HTML, só interface mesmo, no sentido de não tão programação, era mais marcação, né? Antigamente, ou até softwares proprietários como o Flash. Hoje tem muito front-end que veio do Flash. Então, eu acho que hoje é muito mais programação mesmo, e o Linux, cara, o Linux é a base, né, de várias coisas que tem por aí. Então, como o Ramon citou, o Docker lá e tal. Hoje mesmo, assim, eu acho que uma das stacks muito fodas, assim, é você usar um Vagrant para unificar. Tipo assim, eu trabalho com PHP junto com o Ramon. A gente vai fazer um projeto. Então, a gente cria uma máquina virtual
com o Vagrant para unificar o nosso servidor ali, onde vai rodar nosso stack, e eu e ele usa essa mesma stack. E esse Vagrant, você acha que é feito aonde? É feito com Linux, cara, então... Feito com o pessoal que manja. Só pra causar uma intriga aqui. Muito dos sites aí, né? Pô, os sites são baratos como eles são hoje, e onde você... Acho que, não sei, talvez 90% da onde você conhece, da onde você hospeda seu site ou suas coisas, tá rodando um Linux ali por trás, né? Então, a gente tem que admitir essas coisas. Tem que admitir, ó. O MacFag aí, tá batendo. Eu falei que não ia conseguir responder, eu falei. Aproveitando aí o tema que o Gabriel aí chegou, ele se quiser comentar aí sobre o assunto, ele também trabalha com essa área um pouco? Eu comecei treinando web design com Windows, mas na época eu só utilizava o CorelDRAW, ainda estava começando com desenvolvimento web aqui. A Quinta-feira ensina de um jeito um pouquinho meio diferente. Então começa com o CorelDRAW, só que nesse meio tempo eu mudei de sistema operacional e fui para o Ubuntu. Naquela época era o 10.04, apesar de já estar em 2012, mas eu não sabia disso. Mas depois que eu mudei, fui para o 12.04, comecei a estudar, e graças a um dos carinhas que participava aqui, o Jean, eu conheci o Inkscape, que, putz, ajudou pra caramba a substituir essa parte, e com o tempo eu fui estudando HTML, CSS, e fui pra frente até trabalhar com um pouco de React. Mas, ao meu ver, trabalhar com Linux, usando ele, é mais questão de você saber as ferramentas para trabalhar com design, né, para front-end. Estou falando do meu caso, né? Que essa é a parte eu acho que mais difícil. O resto meio que funciona semelhante, e como foi dito, existe o Vagrant, que ajuda pra caramba. Eu já tive que usar Windows por um tempo, e não é legal fazer as coisas no Windows. Acho que configurar Rails para funcionar direito no Windows é uma bosta. Então, aprendi a usar ele. Então, eu acho que é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar muito é as ferramentas que você trabalha para design. As ferramentas que você trabalha para mockup. Essa parte realmente vai mudar. A parte que você trabalha para código, o front-end hoje em dia está muito focado nisso, são muito semelhantes. Talvez uma vantagem do Mac seria o Homebrew, eu acho, esqueci o nome, que ele é como se fosse um apt-get, não é bem isso, mas é como se fosse um gerenciador de pacote que ele instala tudo certinho, muito facilmente. É possível, com certeza, mas, tipo, trabalhar... A única coisa que você vai ter que aprender é se adaptar com coisas que são diferentes. Normalmente você vai sofrer muito mais com Windows, para trabalhar com Windows, do que com Mac ou Linux. Existe muita pouca interferência nessa situação. Pelo menos ao que eu pude ver. Acho que no Windows eu sempre sofri pra caramba para configurar um ambiente. Já no Mac eu já usei também um bom tempo. É super fácil. Pode falar. Não, eu achei muito massa, realmente. O Mac ele tem um princípio de design para funcionar ótimo. O Xcode, para quem trabalha com iOS, não tem como usar outro, cara. O iOS é tipo, para trabalhar com ele, para trabalhar com Swift, trabalhar com Objective-C ou coisa do tipo, não tem outro, cara.
por mais que tem como você fazer isso em outros, eu acho que o Mac é muito melhor feito para isso do que seria o Ubuntu ou até mesmo o Windows. O Ubuntu ele tem uma vantagem grande na questão de back-end, ao meu ver. O Ubuntu não, o Linux. É muito fácil gerenciar as coisas, é muito fácil você gerenciar pequenas coisas, inclusive. Por exemplo, pegar cada pacote, pegar como que será cada environment. Isso é muito fácil de fazer. Ao meu ver, é um dos melhores. Uma melhores vantagem é poder controlar todo o ambiente certinho, sem se complicar muito. Eu diria que nessa questão de ferramentas gráficas, hoje em dia, para tudo, assim, a gente já fez podcast sobre design aqui com o pessoal do GNU Graph e tal, dos eventos que eles fazem, e falo por mim mesmo, assim, porque apesar de eu conseguir instalar Photoshop, Illustrator ou coisas do tipo, assim, eu acabei me acostumando com o GIMP. Não porque eu tenho aquele ímpeto, assim, de tem que ser software livre, que não sei o que lá, porque tipo, com o passar do tempo eu perdi a identificação com isso, né? Acabei utilizando porque um programa funciona, simplesmente. E hoje em dia, a gente, no Linux, de maneira geral, a gente tem ferramenta para fazer de tudo, assim. Com competência, com qualidade, para editar vídeo, para fazer pós-produção de vídeo, para você trabalhar com manipulação de imagem, com vetor, ou seja lá o que for. A única questão é você dominar essas ferramentas, você aprender a utilizá-las, né? Que é uma coisa que se você está vindo de outro sistema, quando eu digo outro sistema, normalmente o Windows, né, que é onde a maioria das pessoas aprende até a usar computador, salvo raras exceções, você vai estar vindo de um lugar onde você vai ter, de repente, aí, o próprio Windows é pirata, vai ter um Office que é pirata, uma suíte Adobe completa, aí, Photoshop e tal, tudo pirata, Corel e etc. Né? E aí você vai querer exatamente essas ferramentas em outros sistemas, que é uma coisa que o Mac proporciona, não sei se todos os programas, mas a maior parte, especialmente aí a suíte da Adobe, né, tem completamente, e que o Linux, infelizmente, não proporciona. Não porque o Linux não seria capaz de fazê-la funcionar, mas porque a Adobe ainda acha que não vale a pena portar essas ferramentas para a plataforma, de modo que você se vê obrigado a utilizar as ferramentas disponíveis. E, felizmente, as ferramentas disponíveis elas são boas o suficiente para você trabalhar com tudo que você trabalharia com softwares proprietários, de repente, só que vai exigir aquela curva de aprendizado, que aí é uma coisa assim pessoal, você vai ter que definir, estou disposto a aprender uma coisa nova ou não, né? Entra aquela parte que a gente falou bem no início aí do Geocast sobre aquela curiosidade que o programador tem que ter, né? O problema é que às vezes a pessoa tem curiosidade, só que ela não tem tempo de aprender, porque ela precisa entregar alguma coisa muito aí na hora. Então, entra muito essas questões aí. Cara, eu acho que rapidinho, um paralelo com o que você falou, só contar um pouquinho do que a gente faz aqui. Por exemplo, o Montanha usa para editar o podcast, o Audition, não é isso? Que é o que você usa? Exato. Uso o Audition e eu uso um open source no Linux, eu edito o podcast no Linux. E, inclusive, eu paguei $1 lá para dar uma força para os caras. Mas é um software open source. Você usa? É o Ardor. Não sei como se pronuncia, mas... O Ardor, Ele é... Eu acho que ele é do mesmo naipe do Audition, até. Sim, sim. E, cara, a qualidade de som e edição e recursos disponíveis... Talvez eu nunca mexi com Audition, então eu não tenho como comparar, mas, cara, acho que não se perde nada não, sabe? Se você ver a qualidade do resultado final, exatamente. Porque a qualidade do resultado final, né? Tipo, a gente não é profissional em nada. É editor de som, né? A gente não trabalha com isso. Então, porque a gente usa, mano, né? Tipo, eu uso o Audition, mas os recursos que ele dá, eu acho que eu não sei nem 10%, assim. Até esse software que você tem, o Ardor, acredito que a gente ainda não conheça 10% da capacidade dele, assim, a gente faz, né?
Faz o Não, básico eu aí. que edito o áudio, assim, com uma certa frequência até, eu uso um programa até mais simples e que mesmo assim eu não uso 5% do que tem, que é o Audacity, por exemplo. A gente Sim, usa sim. também. Parte do nosso flow passa pelo Audacity ali. Tem Ele é bom ferramentas para muito boas lá. remover ruídos e coisa do tipo, né? Exato. Exatamente. Não, mas eu acho que vale a pena comentar, porque às vezes o cara fala assim, eu mesmo tinha esse pensamento, putz, cara, eu preciso editar o podcast agora, vou instalar um dual boot aqui, vou subir um Windows na minha máquina, como é que eu vou fazer, sabe? O que eu faço agora? Então foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, sabe? Eu acho que muita gente deve pensar isso também. Mas eu fui atrás dessa alternativa e vi, cara, que tem um software de qualidade, com muito recurso e que é open source, né? E sabe o que a gente faz, cara? Com o passar do tempo, a gente acaba tendo uma aversão a um pouco de gambiarra, né, cara? E assim, não querendo falar que subir uma máquina virtual é gambiarra, mas, pô, dá um trampo, né, mano? Você, pô, tem que fazer um dual boot ali, dá mó trampo. Então, pô, é bem mais prático você aprender um software nativo ali no sistema operacional que você tá, do que fazer isso, sabe? Pô, o cara comentou ali que, o Mac, para você desenvolver para iPhone, Objective-C, pô, cara, se você tá trabalhando com isso, pô, tem que usar o Mac mesmo. Se você tá trabalhando com C Sharp, com coisas da Microsoft, mano, instala o Windows, velho, não vai ficar, não, sou Ubuntu, sou Linux, aí eu tenho que trabalhar com C Sharp, eu vou fazer um workaround aqui. Não, mano, pô, instala o Windows aí, o Visual Studio, por mais que ele seja da mamãe aí, tenha tudo ali, arrasta e dropa, mas, mano, usa, velho, usa esses negócios aí, pô, pra quem, deve ser, pra quem desenvolve na linguagem deles e tudo em volta deles ali, deve ser uma maravilha, mano, usar esse software. Então a gente acaba fugindo um pouco dessa... O Gil comentou de, o Photoshop roda no Ubuntu, mas eu acabei indo pro GIMP e fazendo coisa no GIMP porque, cara, uma que a Adobe não dá suporte, então é um workaround para poder rodar o Photoshop no Linux, e aí dá uns problemas aqui, a gente foge disso, vamos pro mais simples. A gente precisa de um programa de edição tão potente assim quanto o Photoshop só pra gente, sei lá, fazer essas nossas edições menores aqui, né? Mesma coisa pro áudio. Pô, a gente precisa de um software tão potente quanto o Audition ou o Sony Vegas para fazer tudo isso daqui, sabe? Pô, tem o GarageBand aqui também no Mac, e eu comecei editando nele e, cara, não precisa, sabe? Dá pra... Não, isso aí é matar um mosquito com uma bazuca, né, velho? Exato. Cara, eu queria fazer um comentário no que você falou. Eu fui numas palestras em Brasília nesse fim de semana e tinha um cara da Microsoft palestrando e eu não sabia, então não sei se alguém sabia isso, a título de curiosidade. Toda a Stack.net agora é open source da Microsoft, e se você quiser rodar o seu C Sharp ou o seu .NET que você for fazer, você consegue rodar no Linux com o suporte Microsoft, então não tem mais desculpa aí, só queria deixar isso. Microsoft open source. Os caras estão correndo atrás, né, mano? E a Apple tá andando pra trás, mano, nisso daí, velho. Isso é a única ressalva aí. Eu gosto bastante da Apple e do Mac, mas nesse quesito aí, cara, os caras estão... A gente que desenvolve pra web, né? Pô, Safari aí, cara, dá até um negócio. Parece o IE. Lembra no IE, quando a gente abria, dava um negócio assim, dava um... Agora é o Safari, cara. Você abre o Safari e dá um... Ai, meu Deus. Um verdadeiro Safari. Bom, entrando aqui nos tópicos finais, eu queria comentar duas coisas aqui com vocês ainda, para a gente finalizar. Primeiro são distribuições Linux que vocês acham que são boas para quem quer programar, tipo nível de desktop, para você ter no dia a dia para entretenimento e principalmente trabalho. E acrescentando aí, que eu lembro de ter ouvido vocês comentarem em algum episódio do Dev na Estrada, eu não lembro qual agora, sobre a importância de se trabalhar e ajudar projetos de código aberto, projetos open source, a importância de fazer isso, que isso ajuda no crescimento profissional,
do programador e etc. Enfim, o que vocês acham a respeito desse assunto? Cara, eu acho que com relação às distribuições, eu particularmente uso o Ubuntu e a minha opinião é de que o Ubuntu ele é aquela carta coringa, manja? Pau pra toda obra. Então, ele tem muitas facilidades, ele já é um sistema bem maduro, bem evoluído, ele tem muitas facilidades de interface, de coisas que você encontra em outros sistemas já nele. Então, você consegue já mexer nele com uma certa tranquilidade. E, cara, eu acho que você colocar ele na sua máquina, você já, sabe, consegue já fazer alguma coisa, já andar, você não precisa ter muito trabalho. Então, acho que, por exemplo, para um dia a dia, ou para ser uma máquina, alguma coisa assim, até para desenvolvimento, inclusive eu uso ele para desenvolvimento, é uma distro excelente. Cara, o Ubuntu é o coringa, assim. Mas eu acho que para desenvolvimento, eu particularmente não conheço muitas distribuições, eu nunca trabalhei com muitas distribuições. Eu já trabalhei basicamente com distribuições baseadas no CentOS e baseadas no Debian. Então, cara, para fazer qualquer coisa em qualquer distribuição baseada em Debian ou baseada no CentOS, cara, tranquilo, sabe? Você pode colocar. Inclusive entrou um cara novo para trampar com a gente lá, e o cara foi lá, instalou o CentOS, sabe? E rodou os nossos projetos e colocou as nossas stacks lá, cara, e saiu funcionando, sabe? Não teve problema também. Então, a minha dica pessoal, assim, não sou muito conhecedor de distribuições, então, cara, o Ubuntu, sabe, é aquela tranquilidade. Você vai colocar, você sabe que isso vai funcionar, suas coisas vão funcionar e você pode seguir dali. Se você não quiser Ubuntu, sei lá, tenta partir para uma outra baseada em Debian, alguma outra baseada em CentOS, que também eu acho que você não vai ter muitos problemas. Eu acho que com relação a distribuições é isso aí. Você pode ir aquela que é parecida com o Mac. Oh. Já testei essa também. Testei por causa do Linux, inclusive, que eu vi o vídeo dele. Qual que é parecido com o Mac Elementary? Elementary. Mas esse aí é só aparência, né, velho? Tem coração de Ubuntu por trás. Sim. E com relação às comunidades open source, cara, eu acho que além de ser uma vitrine, sabe? Se você for um contribuidor ativo, você for um cara que está sempre ali resolvendo problema, resolvendo bug e ajudando a comunidade, eu acho que isso pode ser uma grande vitrine para você. Você com certeza vai ser notado por isso, mas eu acho que além de tudo, eu encaro ajudar um software, ajudar uma comunidade open source como conhecimento, sabe? Eu acho que, cara, desenvolvimento escrita de código é como qualquer outra atividade, sabe? É repetição. Como é que você vai saber se um código é bom ou ruim? Você sabe, tem que ter lido muitos códigos bons, muitos códigos ruins para tentar entender qual que é a diferença entre um código bom e um código ruim. Então, você entrar na comunidade, você ver o código, você ler aquilo, você se envolver com aquilo, você estudar, aprender coisa nova. Então, você entrar lá, por exemplo, eu trabalho com um framework chamado Symfony. Então, cara, você entra lá no Symfony, entender como que o Symfony funciona, sabe, como que ele faz as coisas, um aprendizado, sabe, você pode extrair muita informação daí para usar nos seus projetos, padrões de desenvolvimento, design patterns, essas coisas, cara. Então, eu acho que, além como eu falei, além de ser uma vitrine, é uma forma de você se expor para o mundo, né, falar, gente, eu tô aqui, eu sou um contribuidor, cara, eu tenho algo a oferecer, sabe. Eu acho que, além de tudo, é uma base de conhecimento, assim, cara, incrível, que você pode aprender muito, muito, muito só fazendo parte dela, sabe? Bom, minha opinião, cara, sobre o sistema, eu não conheço as distros, então acho melhor não opinar. Se eu fosse recomendar algum, eu recomendaria o Elementary, que é igual ao macOS. Cara, sobre comunidade, assim, eu acho que está se tornando mais popular hoje. Eu acho que é um pouco essencial, assim, sabe? Hoje, muitas pessoas perguntam qual que é o seu GitHub e para quais projetos você colabora ou quais projetos você tem para mostrar ali.
do que qual faculdade você fez ou não fez. Então, como o Ramon falou, uma vitrine é um lugar para você expor o que você tem que fazer, o que você fez, né? E também para você, na forma de retribuir também. Então, cara, quantas coisas você já não usou das pessoas que foram lá, pararam um pouco do seu tempo para distribuir aquele código para as pessoas usarem, sabe? Então, a forma de você contribuir é você colocar códigos que você criou, que você mesclou com vários outros ali para outras pessoas usarem e dar manutenção nisso. E a outra forma de contribuir também é contribuir com projetos grandes, projetos sólidos que já estão ali com uma galera. Eu acho que muita coisa está nascendo, nasceu e está nascendo por causa disso, porque as pessoas estão contribuindo mais com esses projetos. E, cara, é isso. É a vitrine e uma forma de você retribuir aí o que tantas pessoas já fizeram por você aí. Bom, eu gostaria de dar uma opinião nessa questão de distros. Eu concordo com a parte que o Ubuntu, eu diria até que derivados dele são praticamente uma carta coringa. Funciona boa parte, talvez, inclusive uma das vantagens que possua do Ubuntu é que a comunidade é muito ampla. Tem leque para diversos assuntos, para diversas coisas. E, então, é muito mais fácil encontrar as coisas para Ubuntu ou derivados do Debian. Muito provavelmente pela questão de popularidade. Mas, para quem precisa trabalhar com pacotes atualizados, precisa trabalhar com coisas novas e não quer ter muita configuração, mas não gosta da linha de CentOS, de Debian, não quer nem ouvir falar de Ubuntu. Então, acho que, nesse caso, eu diria um Arch Linux, que o AOR também chega a ser bastante flexível. Eu não sei dizer o quanto mais, ou quanto perto, mas, no geral, quando eu mexi com ele, tinha lá Node, no próprio AOR, tinha o PHP já estava lá, qualquer coisa do tipo já estava atualizado para ele. Então eu diria que um Ubuntu seria a melhor opção na questão pessoal. Na questão de comunidade, realmente é muito, não só diria como código, contribuir com código, mas, por exemplo, projetos como o WordPress. Você tem lá o logo do WordPress. Não gostei desse logo, eu acho que ele poderia melhorar, poderia passar uma essência melhor. Você que trabalha com design poderia fazer um logo novo e subir lá. Olha, achei interessante, eu acharia interessante usar esse tipo de logo, ou esse tipo de banner, ou qualquer coisa do tipo. Você trabalha com 3D, o cara está desenvolvendo um jogo, ele está precisando de... Só que o jogo dele tá no GitHub, mas ele precisa de modelos melhor, cenários melhores feitos, texturas melhores. Você também pode contribuir desse jeito. É lógico que a maior contribuição, a maior parte das contribuições são código, especialmente para projetos grandes, tipo Linux, ou WordPress, ou Rails, coisa da vida. Mas você pode, inclusive, contribuir mais essencialmente para as ferramentas que você usa. Que é isso que vai tirar retorno também. Eu uso muito WordPress. Seria interessante para mim, eu sei uma falha aqui, ou gostaria que isso aqui fosse melhor. Seria muito interessante de melhorar isso. Você vai acabar aprendendo muito em primeira questão. Para você escrever código bom, você tem que ler código bom também, saber diferenciar quais as melhores práticas, o que não deve ser feito, o que você acha que deveria ser melhor.
como é que eu deixo aquilo ali mais legível. Isso é a mesma coisa que eu acho que escrever. Para você escrever melhor, você tem que ler mais e entender sobre o assunto. Então, eu acho que GitHub mostra, é meio que um cara crachá dizendo, eu participo, eu tô toda hora aprendendo, tô toda hora, é como se fosse uma rede social para pessoas que querem aprender, querem contribuir. Não é bem isso, mas vamos dizer assim. É quase uma rede social para os programadores, né? Para os desenvolvedores. Aqui no DioLinux a gente tem um público bem amplo assim na questão de conhecimento. Como eu falei antes, tem uma galera aí que é bem técnica e tem muitos leigos também que simplesmente usam o computador e decidiram utilizar Linux no lugar de alguma outra plataforma. E para esse pessoal que de repente está pensando, poxa, legal essa coisa de colaborar com os projetos aí no Git, né? Ou, eu sou designer, poderia refazer um logo de um projeto que eu acompanho, coisas assim. Mas quem não tem habilidade técnica para esse tipo de coisa pode colaborar também, só que de outras formas, né? Como o Ramon aí fez, doar de repente para um projeto que você utiliza, seja qual a quantia que seja, né? O pessoal está sempre precisando de um projeto, qualquer dólar vai ajudar a pagar o servidor deles e deixar o site no ar, por exemplo. Se você tem habilidade em escrita, você pode criar um blog também e começar a espalhar informação ou fazer os seus tutoriais. Como a gente comentou antes também, vídeos são uma ótima mídia, então se você entende de algum assunto, você pode fazer vídeos para mostrar as coisas também. Eu vejo um pessoal começando agora falando sobre jogos no Linux, que é uma coisa que está se desenvolvendo ainda, né? Interessante de ver. Enfim, divulgar, de repente, projetos como o nosso, como o pessoal do Dev na Estrada, ou como tantos outros que levantam um pouco dessa bandeira do compartilhamento de conhecimento, né? Não necessariamente do open source e do software livre, mas está ali junto, de uma forma ou de outra, às vezes não como o assunto principal, mas acaba fazendo parte, né? Você pode ajudar da forma que você puder, não precisa necessariamente ser programador para isso. Sim. E para finalizar o nosso episódio aqui, eu quero agradecer a presença especial dos nossos dois amigos aí do pessoal do Dev na Estrada. Queria que o Montanha aí mostrasse a camiseta aí do Dev na Estrada que ele está usando. Olha aí. Aí, ó. Aqui, ó. Camiseta nova essa aqui, mano. Ninguém sabe ainda. Nem eu tenho essa camiseta ainda. Muito legal, cara, muito legal. A gente tem 2 versões aí, a gente vai lançar essa semana aí lá no podcast. Bom, bem legal. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aí do Ramon e do Felipe, e também do meu amigo Killer aí, que chegou um pouco depois, mas também marcou a sua presença. Muito obrigado pela participação, e agora o espaço é de vocês, façam o vosso jabá aí, fiquem à vontade. Cara, a gente que agradece pelo convite aí, a participação, bem legal trocar uma ideia, conhecer mais aí vocês, bem bacana mesmo. Desculpa aí o MacFag, né? Essa foi a parte divertida do negócio. Sabe o que é, velho? Eu acho interessante o negócio, porque não sou usuário Linux, mas se você pegar numa comunidade que a galera usa muito Mac ou a galera usa muito Windows, o pessoal meio que se fecha numa bolha e acha que o mundo se resume àquilo ali, né? E aí quando chega alguém com uma ideia um pouco diferente, o pessoal já olha bem assim, isso daí não pode estar certo, não sei o quê. Quando na verdade não tem essa história de certo ou de errado, existem diversidades e cada um na sua aí dá pra viver tranquilamente e conviver, né? Exato, cara. Então, cara, vou fazer o nosso jabá aqui. Então, a gente é do Dev na Estrada. O Dio vai colocar, acredito que vai colocar o link aí, devnaestrada.com.br. Isso. A gente tem um podcast, onde a gente passa um pouco da nossa experiência, assim, como desenvolvedor, né? A gente fala sobre desenvolvimento web, que é a nossa área. Então, a gente troca uma ideia lá. É um papo de bar mesmo, assim. Sai toda sexta-feira. A gente lança, não perdemos nenhuma até hoje, espero não perder.
A gente está mais ou menos aí 9 meses, eu perdi a conta. É mais ou menos 9 meses aí, a gente está soltando todas as sextas-feiras. É um papo bem legal, a gente tem assuntos diversos lá sobre desenvolvimento. E a gente também faz entrevista com pessoas da área. Pode ser pessoas conhecidas ou não, a gente faz entrevista com todo mundo. E é bem legal, assim, a gente conta que a gente teve essa ideia de fazer entrevista que era para meio que tapar um pouco de buraco, porque é difícil, você que faz conteúdo aí para a internet, é difícil você, vou falar de que assunto, como, por quê. É difícil você criar essas pautas. E a gente, vamos fazer umas entrevistas com uma galera, perguntar como é que é a história deles, a carreira deles, para tapar esses buracos. E acabou que boa parte do nosso público gosta muito das entrevistas. Muita gente escuta, vai escutar o Dev na Estrada por causa delas. E o que eu falei lá no começo, a gente, um bate-papo assim, a gente não ensina ninguém lá, não vai para lá achando que a gente vai falar qual que é a linguagem do momento, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. A gente já pode até insinuar isso, mas baseado na nossa experiência. A gente fala tudo baseado na nossa experiência, dos convidados dos nossos amigos, dos convidados que vão lá. E a gente tenta inspirar, cara, inspirar e motivar as pessoas, passar o que a gente está pensando no momento, como que a gente está passando no momento. Acho que esse é o maior triunfo aí do nosso podcast. Cara, eu acho que o Montanha falou tudo aí, faço dele as minhas palavras. E queria aproveitar também para agradecer pelo convite, valeu. Foi muito bacana estar aqui, cara, eu que acompanhei bastante o seu trabalho aí, sempre via seus vídeos, acessava o seu site lá, sempre achei muito bacana, e estar aqui participando contigo hoje é até um pouquinho de uma realização, assim, é bem bacana, cara, ver esse tipo de coisa acontecer. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, cara, e tamo junto. Imagina aí, pessoal, eu que agradeço a participação mais uma vez, foi um prazer recebê-los aqui. E agora um recado para você aí que está assistindo, além de recomendar aí o Dev na Estrada, que os links vão estar aí na descrição do vídeo, eu peço para que você compartilhe esse Geocast aqui, caso você tenha gostado, se você gostou da informação que a gente passou, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da história dos nossos amigos aqui. Killer quer dizer uma palavrinha final aí pro pessoal? Olha, eu gostaria, mas para resumir um pouquinho, uma coisa que eu aprendi que foi essencial, em tecnologia, se você é desenvolvedor ou não tem bala de prata. Então, sempre aprenda mais e confie no seu maior recurso, que é aprender. Isso aí. Bonito. Resumido. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e falou! Falou, gente. Valeu, galera.